Memória Viva de volta, continuando a história dessa lenda viva do teatro, das artes, da comida natural, Vécio Lisboa, que tem história que, Ave Maria. Vécio, que bom continuar esse papo com você. Nós paramos no nosso primeiro prato, falando ainda do tempo que você, estudante de Direito, professor de português, bolsista da Escola de Música, e aí termina o curso de Direito, além da lembrança do peso dos livros que você carregava. Chegou a advogar, prestou o exame da ordem. Você queria ser advogado de quê, Vécio? Criminalista? Não havia exame da ordem na época, né? Você chegou a usar um terno, Vécio? Cheguei. Mas era um terno incrementado, né? Assim. Mais tarde eu escrevi uma peça de teatro, Morro Sem Gravata, né? Isso era sua raiva da gravata? Era uma referência. Uma referência a isso. Esse tempo da universidade, Vécio, havia uma efervescência, claro, apesar da pressão forte da ditadura, muitos estudantes presos, pressão grande, pressão política grande, mas a universidade ainda era um espaço de efervescência política, e aí havia o outro grupo que era o cultural, quer dizer, a sua resistência era cultural. Era cultural, e eu fiz parte do TONUS, o Teatro Novo Universitário, né? Dirigido por Carlos Furtado, na época. Ator. Né? Ator, né? Eu fiz com Carlos Furtado, Lenício Queiroga. Lenício Queiroga que fez o Apareceu a Margarida. Lenício Queiroga que fez Apareceu a Margarida anos depois. E quem mais? Socorro Capistrano, né? Franklin Capistrano, né? Neto, também não me lembro mais do nome de Neto. Que era o pessoal que agitava a cena teatral. Isso na universidade, no grupo da universidade. Gesiel Figueiredo Gesiel Figueiredo à parte. Já era parte. Gesiel Figueiredo à parte. E as peças que vocês trabalhavam, claro, eram peças que tinham uma vertente mais política. Não. Não. Éramos policiados pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Né? Porque o TONUS era um grupo ligado a uma atividade da universidade. Era um grupo como se fosse de extensão. Era um grupo de teatro de extensão universitária, que até as peças eram determinadas pela Pró-Reitoria. Que peças lhe marcaram, Vécio, desse tempo? Eu fiz o Fígaro, fiz o Barbeiro de Sevilha. Participei apenas desse espetáculo, dentro do TONUS. Mas lá na universidade, lá na Faculdade de Direito, você tinha um trabalho de teatro. Lá já era o Teatro Mágico, já era. Que lhe acompanhou a vida inteira. Né? Esse não tinha censura de reitoria. Esse não tinha censura de reitoria, mas tinha censura federal. Eu tive espetáculos proibidos, espetáculos censurados. Eu fiz um texto chamado O Descobrimento do Brasil. E foi impresso, proibido até 21 anos. E todo com corte, todo riscado. Eu fico imaginando que história foi essa que você contou. Pois é. Mas antes teve o quê? A Ampulheta? O primeiro espetáculo que fizemos em Natal foi uma Paixão de Cristo na ruína do centro de turismo, onde hoje é o centro de turismo. Era o quê? A ruína da antiga detenção. De nada saudosa memória, Nada saudosa memória. Ali, então, mas já era uma Paixão de Cristo Superstar? Era uma Paixão de Cristo, um espetáculo moderníssimo, com 11 atores, 11 interpretando Cristo, inclusive mulheres. Mas Cristo morria nessa peça? Morria também. Ressuscitava também. Ressuscitava também. Né? Pois é, a nossa primeira manifestação de teatro mágico em Natal foi em 71, né? Na ruína da colônia penal. Né? Onde hoje centro de turismo. Com a Paixão de Cristo. Com a Paixão de Cristo. Estreando Jairo Medeiros Torres, irmão de Jácio Torres. Como ator. Como ator.
Tá certo. Ô, Vécio, aí você escrevia, fazia direção? Sim, aí eu virei diretor. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. No seminário ainda, com 14 anos, eu dirigi um espetáculo. Chegaram as férias, eu fui para Martins e nas férias eu montei um espetáculo de um texto de Maria Clara Machado, eu com 14 anos. E depois da Paixão de Cristo, o grupo continua? Depois da Paixão de Cristo, eu entro no Tônus... Paralelo, né? E depois eu deixei o Tônus por imposições da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, queria controlar o próprio comportamento dos atores, escolher as peças que tínhamos que montar. E aí montamos o nosso... Quer dizer, de onde você veio que era o seminário, você disse, não, já cumpri, o tiro de guerra, eu já paguei essa matéria. Né? Já tinha feito todas as concessões possíveis. Né? E o Teatro Mágico faz a Paixão de Cristo e faz o que mais? Faz a Ampulheta, o Espelho, faz o Caminho do Bosque, depois fizemos La Serpento no Textos Rio. Seus? Textos meus. Fizemos La Serpento no Rio Potengi. Com uma serpente de verdade? Com uma serpente de verdade, durante um passeio de barco, numa noite de lua cheia. Foi um espetáculo muito bonito. Mas, Vécio, que você não tem juízo não, Vécio. Isso. Você botar uma serpente dentro de um barco, dentro do Rio Potengi, e o povo que não sabia nadar, Vécio. Os malucos foram? Foram também. É dessa época que você encontra um moçoroense que veio estudar arquitetura aqui, lhe conhece na Ampulheta e está com a gente no Memória Viva. Coisa boa, rapaz. Vicente Vitoriano. Oi, pessoal. Oi, Ciro. Oi, Vécio. Estou aqui para pontuar alguma coisa em torno dessa figura caríssima à cultura do Rio Grande do Norte, que é Vécio Lisboa, Vécio Subadro Lisboa, que eu já conhecia como seminarista, ainda quando era bem jovem, lá em Mossoró. Mas a gente teve de se encontrar e aprontar algumas aqui por Natal, depois que eu vim para a universidade. Vim fazer arquitetura. Vécio estava no último ano de Direito, né? Ele já, salvo engano, ele já tinha um diploma de professor de letras, né? Era professor na rede pública. E o nosso encontro se deu porque eu fui ver um espetáculo dele e fiquei muito admirado, né? Uma coisa bastante avançada, vamos dizer assim, né? Coisas que eu não imaginava encontrar aqui em Natal, como realmente aqui em Natal, para mim, que vinha de Mossoró, eu achava tudo muito devagar. Então, Vécio foi a pessoa que realmente apresentou uma dinâmica cultural e artística, né? Poética, teatral, plástica, fora do comum, né? E eu fiquei logo apaixonado por esse negócio, né? Em seguida, já no começo do ano de 1974, eu vim aqui a propósito de alguma coisa em relação à universidade e o grupo de Vécio, que era o subgrupo de teatro para poucos, estava apresentando a peça Ampulheta e o Espelho na Escola de Música. Eu fui lá juntamente com Amaro Lima, ajudei a fazer a maquiagem. Foi um espetáculo extraordinário, né? Com cenografia incrementada em relação a que eu tinha visto anteriormente no Sandoval Vanderlei. Bom, a partir disso a gente ficou em contato. Quando eu voltei definitivamente para as aulas na universidade, aí eu encontro o Vécio lá no campus, né? O campus sendo inaugurado, né? Nós tivemos essa participação, digamos assim, e Vécio já estava pensando em fazer um novo espetáculo, né? Coisa que aconteceu entre esses meses de março e junho, que foi a Ampulheta e o Espelho, né?
né? Após a montagem e algumas apresentações do Amporinho do Espelho, Verso Cheio de Ideias já estava acenando com uma montagem em torno de um conjunto de poemas que ele chamava de O Descobrimento do Brasil. É uma coisa que me toca muito, né, porque Verso fazia aquelas pesquisas de filosofia oriental, né, de espiritualismo, zen budismo, etc, etc. E eu pensei que o Descobrimento do Brasil ia entrar um pouco por essa ótica. Só que, à medida que a gente começava a ensaiar, recitar os poemas, discutir algum tipo de possibilidade de encenação, etc., essa coisa foi degringolando de tal forma que os ensaios, essas reuniões que nós fazíamos, começaram a aparecer como, vamos dizer, a adoração de Nossa Senhora. O próprio Verso, em uma sequência, compreendeu isso e acabou que esse espetáculo não gorou, né? Porque muitos aspectos que estavam por trás das intenções, digamos assim, do teatro de Vécio, cabia, passando, diga-se, né, a questão religiosa, né, porque era algo bastante existencialista, não sei se essa palavra é correta, né, e com esse calor católico, né, a gente viu que, Verso particularmente, viu que isso não ia dar certo. Quer dizer, o descobrimento do Brasil acabou não sendo descoberto. Pois é, não deu certo. Continuou não coberto. Deu certo por conta da censura. O espetáculo, o texto foi praticamente todo proibido e não tinha mais o que fazer. Quer dizer, vocês tinham que levar o texto para a Polícia Federal. Enviar, em primeiro lugar, enviar o texto para a Polícia Federal e ia para Brasília o texto. Alguém lia. Lá era lido e feitos cortes e vinha o diploma, liberado, não liberado, a cotação, a idade, né? E no dia antes do espetáculo tinha que haver uma apresentação especial para os agentes, né? E sobre a ordem de que o espetáculo tinha que ser daquele jeito. Se havia um copo com água, tinha que ser no espetáculo, tinha que haver no ensaio e no espetáculo. Se o copo fosse de Coca-Cola, de café... Não, tinha que ser tudo igual, né? E a gente teve muita dificuldade com relação a isso. Quer dizer, os cortes foram tamanhos... E a discussão me parece também religiosa, né? Porque ali você já tinha descoberto o esoterismo, já tinha um templário no meio do seu caminho? Sim, já. Mas peraí, não vamos para o templário agora não, vamos terminar com o descobrimento, que acaba não se descobrindo. Vicente depois foi eleito oficialmente o designer da cara do povo, né? Sim. O maquiador oficial performático, né? E vocês passaram a trabalhar juntos, porque lá em Mossoró vocês se conheciam? Não, ou passaram a conviver aqui? A gente se conhecia de vista. Se conhecia de vista em Mossoró, né? Passamos a conviver então a partir daí, né? A ida de Vicente ao espetáculo, os espetáculos eram interativos, apesar de na época não se chamar assim, não havia essa expressão, né? Mas os espetáculos eram interativos, a plateia se misturava com os atores, a plateia se maquiava, se vestia, usava adereços e fazia parte da cenografia, fazia parte dos cenários, né? A gente teve de fazer espetáculos em que a plateia ficava em cima do palco e o espetáculo acontecia no lugar da plateia. Então, era uma dinâmica de jogos teatrais e de busca, né? E de experiências, de exercícios. Vécio, você, formado em Direito, consagrado ator, diretor, homem do teatro, fazendo um teatro revolucionário para a época, fora dos padrões, e aí, de repente,
te vira a chave? Abandona o direito e vai ser cozinheiro. Pois é. Mas a história começa antes, né? Tinha um templário no meio do caminho, não tinha? Sim, sim, a livraria Templário foi assim, era o manancial. Livraria Templária era uma magérrima, era um bequinho assim. Pequena livraria que não cabia essa mesa. Ficava ali vizinho à antiga, ao Geladão, de Ponto Frio, em frente ao Cinema Rex. De frente ao Cinema Rex, né? Era um pequeno espaço, né? Mas com livros grandiosos, né? E, é lá que você descobre o esoterismo? Sim, sim. Você ainda estudante de Direito ou já tinha se formado? Ainda estudante de Direito, né? Eu morava na residência universitária e eu sempre fui um buscador, né? E a ideia da yoga, da meditação, do zen budismo também me atraía bastante. E você tinha ouvido falar disso tudo ontem, lá em Mossoró? Não, a partir daí. Quer dizer, mas você vai passando na frente da livraria e olha aí, e ela, ei, Vécio! Ou você encontrou alguém que já tinha esses Encontrei diversos amigos que foram muito importantes, né? O Walter Berbe, né? Chega em Natal o Walter Berbe, que vai dar um curso de macrobiótica, né? Conheço o Berbe, conheço Miguel Cirilo. O poeta. Né? Através de Walter Berbe conheci Palmeira Guimarães, na Paraíba. Jornalista. E diversas pessoas dessa área. Mas quando você conhece Berbe, você já tinha começado suas leituras esotéricas, não? Não. E aí ele diz, olha, tem uma livraria ali que tem Sim. Que é uma boca boa. E aí você lembra dos primeiros livros, Vécio? Sim. Autobiografia de um yogi contemporâneo de Yogananda, né? Um dos livros mais fantásticos, né? Nessa área de yoga, de meditação, de esoterismo, de espiritualidade. Aí você diz, é com esse que eu vou. É com esse que eu vou. Né? Eu me apaixonei por Yogananda, né? Um homem de amor, um mestre. Né? Um mestre de yoga e de meditação. E aí começa a ler, você, de manhã na faculdade de Direito, à tarde na biblioteca, na escola de música. À noite ensinando nos colégios. 10 horas da noite, quando terminava essas atividades, reuníamos o grupo para os ensaios de teatro. Muitas vezes na calçada do Cinema Rio Grande, ali debaixo da Marquise, era ali que a gente ensaiava e fazia leitura de texto ao lado das meninas rodando a bolsinha. Na Praça Pio X. Ali. Então... E que tempo lia isso aí? Antes de dormir você lia os textos sagrados? Sempre havia espaço para leitura, né? Na própria faculdade. Mas aí nessa época você ainda comia um carneirinho assado? Sim. Uma carninha assada? Sim. Então, e onde é que vira a chave? Pois é, quando comecei a ler Macrobiótica Zen, né? E o mestre Ozawa, né? Jorge Ozawa, o mestre da macrobiótica, dizia textualmente: quer ser livre, quer ser feliz, quer ser saudável, torne-se o seu cozinheiro e o seu médico. Isso foi em 1973, foi a grande cacetada, a maior cacetada da vida. Né? Eu com todos os Quer dizer, ser médico sem diploma, sem fazer vestibular, né, velho? Sem ver sangue. Não é? Foi muito louco. Você cozinhava antes? Né? Não. Nem na sua casa? Nem na minha casa. Não. Você comia no restaurante universitário? Comia no restaurante. À época ali na Avenida Deodoro. Isso. Feijão, arroz, carne, galinha, peixe. O que tinha? Tudo, né? Farinha. Mas eu não tive, bateu tanto, foi tão forte o meu encontro com a macrobiótica,
que eu não tive dúvidas e não tive vacile com relação à alimentação, mudança de alimentação. Sim, mas hoje você vai em vários lugares de Natal, por exemplo, e você encontra a alimentação base da macrobiótica, o arroz. Todo o alimento mas saudável. naquela época, anos 70, não era fácil. Não era fácil, não. Para isso, eu saí da residência universitária, aluguei uma casa ali na praia, na Rua do Motor. Berbe foi morar comigo e me ensinaram a cozinhar, né? Aí foi aí que começou a escola de cozinha, né? Sim, mas precisava ter o arroz próprio, o feijão próprio, não era o feijão da feira do Alecrim? Não era. Então tudo isso era uma pesquisa, tudo isso era uma novidade, tudo isso era um aprendizado, né? No Alecrim eu comprava o arroz integral vindo de Caicó. Em Recife eu ia todo mês comprar os produtos. Quer dizer, comprar arroz Gohan. Tudo, arroz cateto, né, o feijão azul, o missô, o shoyu, o tahine, né, as farinhas de arroz, farinha de grão de bico, todos. Seus amigos diziam que esse Silvestre tá doido, né? Tá louco. Isso. Quer dizer, você dava aula até sexta-feira, no sábado de manhã pegava aqui o Nápoles. Exatamente. Então, me tornei o meu cozinheiro e me tornei o meu médico, né? E foram passos muito importantes. Mas como foi essa decisão, Vécio? Eu não vou mais comer carne. Doeu, não? Não tive dificuldade. A grande dificuldade foi com relação ao açúcar. Nós somos mais viciados no açúcar do que na carne. O açúcar está em tudo, né? Verdade. O açúcar está em tudo. Então é muito difícil. Você tem que estar policiando as coisas, senão dá fé. Doce daquele que sua mãe fazia lá em Martins, com suas irmãs. Exatamente. Açúcar. Não é que eu era louco por doce, né? Era viciado, né? Todos nós somos, né? Até no cigarro vem açúcar, né? Quer dizer, doeu mais se livrar do açúcar. Do açúcar foi. A grande dificuldade foi com relação ao açúcar, né? Mas a macrobiótica me tornou um homem novo, né? Mudou a minha vida. Gordo você nunca foi, né, Gordo eu nunca... Vamos ser justos. Agora, a macrobiótica naturalmente deixou você mais magro ainda. Mais magro. E amarelo. Né? Porque o povo que comia na macrobiótica, os caras diziam assim, esse bicho aí tá amarelo, tá doente, né? Pois é. Porque a nossa cultura é você tem que ser gordo e corado, né? Gordo e corado, né? E quando eles diziam isso, você tá um tuberculoso, mago velho, amarelo. Você ouviu isso, Vécio? Muito, né? Você vai morrer, mas menino. Eu sempre demonstrei a saúde. E lá na sua casa, quando você voltou? Foi uma loucura, né? Quer dizer, quando você chegou sendo recebido por galinha gorda, com bode, carneiro, você disse, não quero, não. Não quero. Né? Foi um choque, né? Muito grande com relação à família, né? Mas eles aceitaram. Meus pais foram sempre muito compreensivos, tanto com relação com alimentação, como com relação ao cabelo, à barba, né? Eles nunca falaram. Os irmãos, as irmãs, ainda hoje falam, está muito barbudo, não sei o quê, mas eu sempre me relacionei muito bem com relação a isso. Quer dizer, seus pais permitiam, porque tinham seus irmãos para cobrar, né? Você estava melhor com seu pai ou com sua mãe, velho? Houve um fato muito interessante. Havia em Martins um senhor chamado Pedro Pierre. Era uma figura popular, muito amigo de meu pai, né? Um homem simples, e que meu pai tinha uma loja, era comerciante, né? E era agricultor também. Ele descansava da loja no sítio, descansava do sítio na loja. E quando eu cheguei de férias, uma vez já com cabelo grande, aquele chinelão de couro pesado, feito de pneu, tudo, parecia um hippie, né? Então, papai encontra Pedro Pierre no meio da praça de Martins, ele atravessando a praça. Aí Pedro Pierre disse, João Rosendo, você perdeu a vergonha? Que é isso, rapaz? Fazer isso comigo? Foi que eu fiz com você? Disse, não, você bota um filho para estudar em Natal, para ser doutor, e vem cabeludo daquele jeito, barbudo daquele jeito, onde está? Você que não
corta de faca aquele cabelo dele. Ave Maria. Meu pai disse, que conversa é essa, rapaz? Meu filho faz isso porque pode, porque quer, eu pago os estudos dele. Ele deixa o cabelo dele do jeito que ele quiser. Eu nunca mandei ele cortar cabelo, nem ele é que é o dono da vida dele. Estávamos na hora do almoço, todo mundo almoçando, tudo aí papai contou essa história, né? Eu fiquei lá assim, cheio, né? Todo fofinho. E Pedro Pierre também nunca mais botou o rabinho entre as pernas e foi embora. Vécio, você nessa época vai para Recife, descobre os produtos naturais, passa a cozinhar. E aí, onde é que nasce o cozinheiro, Vécio? De cozinhar não só para si, mas cozinhar para o outro. Sim. Lá nessa casa da Rua do Motor, eu comecei a cozinhar, né? Com um fogão simples, algumas panelas, e comecei a fazer o arroz integral, o gessal, os alimentos básicos. Para você? Para mim. Miguel Cirilo já ia aos sábados almoçar lá com a gente. Miguel era um poeta, um grande intelectual, um ser humano fantástico, né, que você conheceu, a cidade inteira conhece. E aprendemos muito um com o outro, né? Mas até aí eu cozinhava em casa mesmo, só para mim, né? E terminei o curso, eu fui para Salvador. Quer dizer, você com o diploma de anel, diploma de doutor advogado, iria para a terra de Rui Barbosa. O povo disse, é agora que ele vai assumir o lugar de Rui Barbosa. Lomanto Júnior, aquele povo todo lá, os juristas baianos. Exatamente. Não era? Não, pois é, Você mas descobriu o que lá? Me atraía mais Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Arembepe. Novos Baianos. Morei em Itapuã, pertinho da Lagoa de Itapuã. Morei no Rio Vermelho. E aquela época, Salvador era o paraíso hippie, né? Era o paraíso. Isso que você vivia aqui, na indumentária, na postura, era o que acontecia em Salvador. Exatamente, exatamente. Eu adoro a Bahia, ainda hoje amo a Bahia e sinto saudades da Bahia por esse vício cultural, por essa verve artística da Bahia. Mas você não foi sair no Olodum, não, né? Nem comer acarajé. Você foi descobrir uma outra casa. O que é que você descobriu na Bahia? A macrobiótica mesmo, né? E na Bahia eu ensinei e aprendi, porque em Natal eu passei por uma verdadeira escola de leitura. Que era Walter Berbe, o guru. Berbe me despertou, né? Mas ele passou um pouco tempo, foi embora para o Rio. Continuou. Mas eu continuei lendo, estudando e praticando, né? Exercitando, orientando pessoas a se curarem, a se tratarem, fazerem as dietas, se alimentarem direitinho. E terminei o curso em 74, janeiro de 75, embarco para Salvador. Pegou a Aparecida e pegou a Rio Bahia, desceu a Rio Bahia. Fui para Salvador. Né? O que era Salvador nessa época? Né? Salvador era um grande centro cultural. Não era ainda essa coisa da não havia essa baianidade na Goa ainda não. Era uma coisa mais, pode crer, do que afro. Sim, sim, sim. Mais hippie do que afro. Mais liberdade, né? Vamos dizer assim. Né? Se respirava liberdade. É proibido proibir. De Caetano Veloso. De Caetano Veloso. Você descobre lá a Associação da Macrobiótica da Bahia, é isso, não? Eu chego em Salvador e procuro os restaurantes macrobióticos. Que já existiam como restaurante. Que já existiam como restaurante. O mais importante era o grão de arroz, que existia há um ano. Né? Agora houve a festa dos 50 anos. Né? Então... Eles cozinhavam diferente, Vécio? A comida era diferente, o gosto do que você fazia? Alguma coisa igual, o arroz integral, o gessal, alguns produtos iguais. Mas a gente começou a trocar fichinhas, trocar informações, né? E você aqui já experimentava outras... Eu não cheguei na Bahia crua, eu cheguei na Bahia sabendo das coisas, pela minha pesquisa. Você já estreou na Bahia, não foi? Exatamente. Você estreou, você não foi aprender, não? Não, exatamente. Já chegou estreando. E com um mês que eu estava em Salvador,
sem conhecer ninguém no ramo, né? Só em me relacionar com pessoas. Eu conheci as pessoas que estavam à frente dos movimentos da macrobiótica, né? Tanto na área de cozinha, como de medicina oriental, como filosofia oriental, como meditação, yoga, tudo. Eram centros... É uma cena. Você se incorporou, então, logo a essa cena. Exatamente. Então, conheci todo mundo, passei a almoçar com essas pessoas todas. Gilberto Gil frequentava. Gilberto Gil, né? Tive de almoçar muitas vezes com Gil, né? O dono do restaurante Grão de Arroz, Lula, né? Um cara fantástico. E nisso eu conheci também o presidente da Associação Macrobiótica da Bahia, né? Que sempre preferia almoçar comigo, sempre chegava, eu estava almoçando, ele ia almoçar comigo e começávamos a conversar, trocar experiências, tudo. E ele se impressionou muito com a minha proposta de ter estudado em Natal, ter feito um curso bonito e ter ido para Salvador e estar lá procurando mais aprendizado, procurando mais experiências nessa área. Se enfronha no mundo da macrobiótica, almoça com Gilberto Gil e descobre o presidente da Associação da Macrobiótica, que já lhe convida para assumir as coisas por lá. Pois é, então com um mês que eu estava em Salvador, eu já estava sendo gerente da Associação Macrobiótica da Bahia. Já tinha virado autoridade, era por falta de de autoridade ou porque você era uma fera? Já estava ensinando mais do que aprendendo. Vécio, quer dizer então que você mal desembarcou na Bahia, já virou Pedro Álvares Cabral, já foi logo comandando, já foi Tomé de Souza. Pois é, quase isso, né? Com um mês que eu cheguei na Bahia sem conhecer ninguém, eu já estava sendo gerente da Associação Macrobiótica da Bahia. Ô povo louco, hein, velho? Pois é. Ou você inspirava muita segurança? Eu demonstrava as coisas, né? Eu demonstrava trabalho, sonho, as coisas eram muito reais, né, nas minhas mãos. Exatamente. E aí o seu trabalho era o quê de gerente? Nós tínhamos uma loja lá, um entreposto, uma sala que seria uma cozinha experimental, que não funcionava, que passou a funcionar, né? Você literalmente incrementou... Incrementei ainda mais. Eu me apaixonei pela ilha de Itaparica, onde eu já estava morando, e lá alugamos uma casa e criamos um centro de práticas e de experiências. Quer dizer, você continuou na associação gerenciando e na sua casa de Itaparica faz um mosteiro. Era a casa da associação, macrobiótica, onde as pessoas iam em fim de semana se alimentar, iam fazer dietas, iam se tratar, né? Iam fazer as terapias. Era o quê? Era o Hotel das Estrelas? Quase isso, porque tinha morado nessa casa uma rapaziada e tinha colocado na parede Hotel das Estrelas. E eu não tirei o nome, claro. Não usei, mas respeitei, né? Fui usar o nome Hotel das Estrelas num jornal que passamos a fazer em Natal, já anos depois. Você passou quanto tempo em Salvador, Vécio? 2 anos direto. Intensos. 2 anos intensos. Né? E assinou seu nome lá. Se você voltar à Bahia hoje, o povo de lá faz referência a você como mestre? Não é assim. Nem tanto. Não é assim, mas está sendo feito um documentário em Salvador sobre o movimento macrobiótico da Bahia. O pessoal já me ligou, né, dizendo que não dá para fazer sem a minha participação. Super interessante, eu fiquei muito feliz e muito grato por essa indicação, né? Aí você volta para Natal e abre a AMAI. Volto para Natal em 1977 e abrimos a AMAI. Por que você voltou para Natal e não ficou em Salvador, Vécio? A saudade. A saudade. Natal é uma cidade que eu amo, que eu aprendi a amar, que tive uma relação muito forte. Não é porque aqui você é conhecido, Vécio, e lá você era mais um na multidão?
Nem tanto, porque... Você já não era mais um na multidão, lá né? eu já tinha bastante conhecimento no mundo macrobiótico, no mundo de meditação, Nesse de yoga, circuito. nesse circuito aí, eu já estava muito bem relacionado e muito bem... Posicionado, já estava jogando. Reconhecido, Reconhecido. muito bem reconhecido. E o que era voltar para Natal, Vécio? Quando você não era mais estudante, você não era mais professor, você agora era Já era um guru. trazer a AMAI para Natal. Né? Eu vim com esse objetivo. Trouxe dinheiro? Né? Não trouxe dinheiro, Só o desejo. só o desejo. Né? Fazer a AMAI, fazer a divulgação da alimentação. Começa onde? Começa na Cordeiro de Farias, ali de frente ao centro de turismo. Que era o seu ambiente, de certo modo, de Exatamente, estudante. E aí abre na casa onde você morava. Não, Não. numa casa perto, eu morava na residência universitária. E Você volta para a residência universitária. Não, quando eu volto eu já aluguei essa casa para a AMAI e já moro nessa casa. Nessa Morei casa na aí. AMAI, na Cordeiro de Farias, Sim. 70 Onde também morava uma ilustre moradora chamada Lili, a Lili. serpente que desaparecia meses, La Serpento. que desaparecia semanas e que ninguém nem ouvia falar. A história da serpente Lili, né? Que depois fizemos uma peça de teatro chamada La Serpente. Em homenagem à própria. Que era a participação da própria. Quando você abriu esse restaurante, Vécio, achavam também que você era maluco? Tinha gente já para ir? Ou já tinha uns maluquinhos que garantiam que você podia cozinhar 1 quilo de arroz que dava certo? Pois foi muito bem aceito por um certo número de pessoas, né? E de todas as classes sociais nós atraímos pessoas e construímos amizades. Quer dizer, não era só uma comida de elite. Não. Todos era como hoje ainda, né? A AMAI sempre foi uma proposta para que comporta todas as pessoas de todas as classes sociais. Mas você não ficou só na Cordeiro de Farias. Você ficou um tempo Não. lá, depois foi para... Depois descemos para a Ladeira do Sol. Pode crer total, né, Vécio? O baixo. A Ladeira do Sol foi uma revolução, né? Com Porque certeza. era um espaço Na Praia dos Artistas, na Praia por dos ali. Artistas, então entramos naquele circuito. É onde hoje é o Clube Banderma, é isso? Ali virado para Giratória, Sim. ali, virado para Giratória, mais ou menos para o Chaplin ali. E dali você vai para... Dali vamos para a cidade. Porque você não pagava aluguel, era? Pagava aluguel. Você não pagava o aluguel, aí o sujeito convidava você a sair. Ou porque foi crescendo? Não, foi porque foi crescendo. Então, depois de 3 anos na Ladeira do Sol, a gente já tinha uma filial na cidade. Já tinha uma lojinha na cidade com entrega de refeições. Entendi. Aí você né? migrou tudo para Aí lá, migrei concentrei. tudo para a cidade. Para... General Osório, depois Coronel Cascudo, que também foi uma efervescência. Rua da Conceição, ali. Rua Não, do o Bequinho Colégio Imaculada da Conceição, ali na General Varela, né? Aí depois Princesa Isabel, lá perto do Baldo, né? E depois Rua Santo Antônio, prédio da maçonaria, uma loja maçônica. Agora, Vécio, é verdade que você dizia que queria mudar, o anúncio era o contrário, em vez de você procurar o anúncio de um prédio, você botava um anúncio dizendo que queria mudar, era? É verdade. Nos primeiros anos, eu me preocupava procurando nos recortes de jornais, nos anúncios, umas casas para alugar, A última vez, a gente já estava na Princesa Isabel, precisava de mudar, que tinha vencido o contrato, a mulher estava vendendo a casa, tudo, nós precisávamos de desocupar a casa. Eu disse, eu não vou procurar casa para alugar, eu vou botar um anúncio contrário agora. Aí assim fiz. Procuro casa para alugar para a instalação do restaurante AMAI de comida macrobiótica. Puf! Coloquei no Tribuna do Norte e Diário de Natal. No outro dia apareceu uma comissão lá, uns homens que eu nunca tinha visto para almoçar, almoçaram, olharam tudo, fizeram diversas perguntas. Sem dizer a que vieram, né? E depois de certo tempo, pagaram a refeição. Aí disse, Vécio, é você, né? Eu disse, sim. Já arranjou a casa que você estava procurando? Eu disse, não, ainda não. Aí ri. Ele disse, a gente veio ali convidar para ver uma casa. Aí era
a loja, o térreo da loja maçônica, que eles estavam precisando de ocupar. Aí passamos a ser a parceria ideal para a loja maçônica para nós também, com telefone, toda... Referência, movimento. Meu amigo Meira, que era o venerável na época e tudo, e disse meu amigo, mas não nos conhecíamos, né? Sim. Foi uma experiência fantástica. Você ficou lá quanto tempo? Ficamos 3 anos. E lá você literalmente explodiu. Sim, sim. Aí chegou um momento que aí deixou de ser prazeroso. Quer dizer, aí você pira o cabeção, volta aquele verso, acabou aqui, e você vai fazer o quê? Você não era o maior cozinheiro do mundo? Eu fui morar em Diogo Lopes, disse que foi na época que eu conheci Diogo Lopes, né? E fui morar em Diogo Lopes, cuidando também Macau. Cuidando também de alimentação, mas uma alimentação sutil, né? Arte, cultura, projetos culturais e tudo. Quer dizer, não era mais só arroz, não era mais só o grão, não era só o corpo, era a alma, a cabeça. Era a alma, a cabeça também. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 15 anos. Apenas? É. Vamos fazer uma volta lá, Vécio? Vamos. Tem uma pessoa que acompanhou você lá, que ficou muito feliz de participar do programa com a gente. Olha só quem é. Eu sou Senise Monte Vicente, tive o prazer de conhecer o Vécio em Diogo Lopes, quando ele trabalhava com meninos, filhos de pescadores, e fazia um trabalho maravilhoso. Fiquei tão impressionada em conhecer e acompanhar o que ele fazia, que minhas filhas tiveram a oportunidade de passar uns dias lá para conhecer um dos maiores educadores do Brasil. Então, para mim, é uma honra enorme dizer muito pouco desse valor enorme que esse rapaz tem, das coisas lindas que ele foi capaz de fazer, e é capaz porque ele é uma sensibilidade, cultura, compromisso, e um homem da justiça social, do bem comum. Olha, um prazer enorme. Que bom que vocês me convidaram. Querido, o que você sugere para a gente enfrentar a mentira na política, a desinformação, o ataque à verdade? Como é que a gente faz isso com arte, com literatura, com cultura? Me diz aí. Inspira a gente, por favor. Um beijo, querido. Gostou, Vécio? Demais. Mata o velho agora. Mata o velho. Senise tem uma visão importante do trabalho que você foi. Ela era da Petrobras, não era, velho? Ela era consultora da Petrobras. E ia lá atestar, porque o seu projeto era financiado pela Petrobras. Não só consultora da Petrobras, né, mas consultora... De várias empresas. De grandes corporações. Grandes corporações que pensavam em coisas boas. Então... E aí, o que é que faz para fazer isso aí, Vécio? Para combater essa confusão que está aí. Pois é, está no interior de cada um de nós, né? Porque a verdade está dentro de cada um de nós, não está nos palanques, não está nos palanques, não está nas ruas, não está nas instituições culturais, nem nas instituições educativas, nem na política, nem no Congresso, nem no Senado, nem nos Estados Unidos, nem na China. Está nas pessoas, está na gente. No interior de cada um de nós. Por falar interior de cada um de nós, tem também um rapaz que mudou profundamente a vida porque foi educado a se alimentar do grão e ficou feliz também de participar com a gente. Quem é ele? Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Garcia, eu sou um grande amigo do Vécio, de Ciro, e Ciro pediu para eu falar um pouco aqui da nossa amizade, da nossa história com o Vécio, né? Essa alma maravilhosa que traz tanta energia boa pra gente, pra mim, né? Bem, década de 70, mais ou menos, meus pais começaram a comer uma comida que eu, criança na época,
achava diferente, 70, 80, né, mais ou menos. E me levar para um restaurante que tinha essa comida. E esse restaurante era de Vécio, grande amigo dos meus pais, Roosevelt e Kátia Garcia. Então eu comecei a conviver com essa comida maravilhosa, que alimenta a alma, alimenta o corpo, né? Que é só saúde e amor, muito cedo. Nessa caminhada pela alimentação natural de Vécio, um cozinheiro indicado por ele, chamado Damião, foi trabalhar lá em casa. E Damião era um senhorzinho, baixinho, muito engraçado, com uma alma maravilhosa, que aprendeu tudo com Vécio. E se curou, acho que foi de uma trombose, um AVC, comendo arroz natural, arroz integral lá no Amai. Então o Damião trazia essa alegria, essa comida maravilhosa que vinha de Vécio pra gente. E assim foi, até nos reencontrarmos quando o Amai reabriu aqui na Miguel Castro. Eu fui comer lá, com convite de um amigo, um restaurante natural novo, segundo ele, e cheguei lá, tive a grata surpresa de ver Vécio, foi uma alegria enorme. Né? Por estar com Vécio, né? Estar no restaurante dele, que quando eu entro lá eu sinto que eu passei por um portal. É só alegria e amor. Além de uma comida maravilhosa. E para terminar, uma pergunta para Vécio. Fala um pouco da gente, da espiritualidade, do lado divino, da sua experiência com Osho, não é? Esse indiano iluminado, que tem mensagens tão bacanas, que é o grande alimento da alma, não é Subhadra? Vécio. Então, Ciro, maravilha estar aqui com você, com Vécio, e um beijo nos dois. E aí, velho? E aí, Subhadro? É com o Osho que você vira Subhadro? Sim, sim. Que quer dizer o quê? O Subhadro é o nome completo, é Amrita Subhadro, né? Que é eterna dádiva, eterna graça, eterna bênção. Só? Né? Só. Apenas. Né? E foi assim... Mas você migra do budismo pro Osho nesse caminho aí, do lado Sim, do yoga? Eu não era budista, né? Eu girava em torno do Zen budismo, né? Que é a macrobiótica Zen originária, né? E eu conheci o Osho e não resisti, né? E eu resisti ao Osho até o momento de permitir o ridículo. O que é isso, Vécio? Isso é coisa de teatro. Não. Porque por medo, por amarras, por uma pseudo-segurança, a gente se apega às amarras. Peraí, Vécio, você vem me dizer isso? Você nunca usou um terno na vida, Vécio? Que advogado é você? Sempre andou como quis. Sempre fez o que quis. Seu pai deixou você ficar de cabelo grande. Você vem falar de medo e de amar, Vécio? Pois é, porque... Você já era um Subhadro antes de ser Subhadro. Por isso que o Osho me atraiu tanto, né? Por isso que o Osho foi uma grande descoberta na minha vida, né? O Osho me permitiu usar só vermelho, me permitiu andar com mala, ou japa-mala no pescoço, com a foto dele. Um sari. Quase. Me permitiu mudar o nome, né? Então quebrei todos os bloqueios, né? A exemplo daquele personagem lá do Alto da Compadecida, do João Grilo, você já foi barco, foi navio, hoje é escalé. Já foi menino, foi homem, só lhe falta ser mulher. E falta ser mais o que ainda, velho? Pois é. Né? O que é que lhe falta ser ainda na vida? Agora é o silêncio mesmo, né? Me encontrar mais, né? E fazer bem aos outros e... Isso, me falta muito pouco. Quando você for saudade, Vécio, você quer ser lembrado como alguém que apontou. Ou que aprontou. Que aprontou e apontou.
Né? Pois é. Então, do Osho, né, do Osho, eu estive na presença do Osho, tive a felicidade de estar na presença do Osho, no Oregon, na comunidade do Osho, no Oregon. Dos Estados Unidos. Foi fantástico, né? Mas em Natal eu também iniciei pela Seisho no Ye, pelos ensinamentos do Masaharu Taniguchi, né? Que vem complementar, que vem me dar o retoque, a cacetada final, né? E o Osho fala uma coisa super interessante. Os 3 pilares do Zen, né? O sexo, o amor, a oração, né? E eu estou encontrando a oração agora, aos 76 anos, né? Através dos ensinamentos de todos esses mestres, né? Mas não é aquela oração que Vicente Vitoriano falou, não, né? É a oração silenciosa, sem intenção, é o vazio. Aquele da gente. Aquele do Lao Tse. Né? Do vazio entre os que faz o oleiro, né? Que dá sentido ao jarro. Vécio, você então é hoje aquilo que você queria ser quando era menino e que não sabia bem o que era. Exatamente. Eu estou exercendo plenamente aquilo que eu estava procurando. E nós ficamos felizes demais de ter encontrado você, todos os nossos convidados, e ter ouvido sua história aqui no Memória Viva. Você que nos honra tanto com sua história, com sua estrada, com o que você fez, o que você vai fazer ainda. Vécio, obrigado. Obrigado mesmo. Memória Viva fica aqui, por aqui. Mas a gente volta semana que vem. Novidade, hein? Estamos em Mossoró, da TV UERN. Somos exibidos toda quinta-feira no Pingo da Meio-Dia, no canal 23.1 da TCM. Na terça-feira à noite, 21 horas, estamos na TVU, canal 5.1. E estamos simultaneamente no YouTube, TVURN, aliás, youtube.com/TVURN Memória Viva. Replay, quinta-feira, 3 da tarde. No rádio, muita gente ouvindo a gente. Quinta-feira, meio-dia e alguma coisa. 88,9 FM Universitária. Memória Viva se despede. Semana que vem, mais um personagem, muito mais história. Tchau.